Deus seja louvado. Mais uma vez, Deus me dá essa oportunidade de adentrar ao seu lar para juntos compartilharmos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Enquanto as pessoas estão se aproximando, estão chegando aí, hoje eu quero trazer uma palavra assim que vai edificar sobremodo a sua vida. Uma palavra rema, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. As pessoas já estão se achegando, eu quero deixar um pouquinho mais aí para a gente fazer a leitura de um texto muito simples, mas ao mesmo tempo numa profundidade tremenda, Todo mundo conhece, inclusive faz menção desse texto de forma bem tradicional, Então, a palavra de Deus ela é muito clara na sua expressão, A palavra de Deus não há sombra de dúvida, não há variação, ela é precisa naquilo que ela quer falar. A palavra revela o pensamento de Deus. A palavra revela a ideia de Deus. Tudo que está escrito na palavra é a expressão do pensamento do Pai. Então, a palavra é muito precisa naquilo que ela quer se expressar. E nós precisamos conhecer a palavra porque precisamos conhecer o pensamento de Deus. Precisamos conhecer qual é a ideia de Deus a respeito da sua visão aqui na Terra, do propósito de Deus para a Terra, do projeto de Deus para a Terra. Temos aqui algumas pessoas chegando, nosso amigo Lorival, que bênção, Deus te abençoe, Lorival, seja bem-vindo, nossa irmã Mércia Pereira, Maricele Lopes, Kellen, nosso irmão Wellington, a irmã Anita, minha mãe, mulher de Deus, me gerou nas suas entranhas, pastor Vivaldo Silva, homem de Deus, uma autoridade também sobre a minha vida, sou filho, eu fui gerado nas entranhas dessa estrutura há 30 anos atrás. Para você ter uma ideia, minha mãe espiritual, antes de Deus me converter, Deus já tinha mostrado para ela, ela orou aproximadamente 8 anos, sem eu conhecê-la, E eu sou muito grato ao Senhor pela vida dela, porque Deus tem que usar alguém. Então a gratidão a Deus a gratidão à pessoa, porque Deus escolheu, E se não escolhesse, ela poderia escolher outra, mas a gente tem que ser grato, E isso é uma questão de honra, e a honra condiciona recompensas, ok? Bom, eu vou começar a falar sobre o texto, Quantas pessoas vão entrando aí, a gente vai, Aqui nossa irmã Kellen, Diana, mãe de Kellen, Shalom, Deus abençoe minha filha. Isabel também, Nádia, Vamos lá. O texto que eu quero trazer nessa noite é um texto muito conhecido. Pastor Gilmar, meu brother, meu amigo, meu confidente também, esse aí do coração. Deus te abençoe. Um beijo. O texto que eu quero trazer nessa noite é um texto básico, um texto muito fácil, todo mundo sabe. E ainda, às vezes, comenta
ou, né, se expressa de outras formas. O texto é: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ok? Aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Em outras palavras. Shalom, brother. Precisamos conversar depois, tá? Fazer outra live aí, que foi muito boa aquela, tá bom? Mas vamos lá. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isto é um princípio, né? Isto é uma palavra que não tem para onde correr. A plantação ou a semeadura, ela é opcional. Você planta se você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que ter essa consciência que você só pode colher do que você plantar. Você não pode colher do que você não planta, ou você colher da plantação do seu próximo. Você não pode invadir a propriedade de alguém para colher uma coisa que não é sua. Você tem que colher do que você planta, ok? Eu estava ministrando uma palavra no texto de Gênesis 22, quando Deus manda Isaac não descer ao Egito, mas ficar na terra que ele orientasse, ali em Gerar. E Deus prometeu, né, a Isaac que multiplicaria, que abençoaria a sua vida. Interessante que Deus cumpriu. Deus tornou-se poderosíssimo. Deus, né, empoderou a Isaac, multiplicou o seu patrimônio a 100 por 1, tornou-se grande naquela terra. Isaac foi expulso daquela terra. Isaac passou por 3 poços. Poço de Ezeque, Sitna, e o último poço lá em Berseba. Não, melhor. O último poço foi Berseba, lá em Berseba, porém, não se deu o nome desse poço. O poço, né, Rehobote, que quer dizer, aqui o Senhor alargou a minha visão, e Deus se apresentou em Berseba, depois do 3º poço. E lá Deus disse para Isaac: Isaac, não tenha medo, não temas. Deus tem um não temas para cada dia do ano, tá? Para você não ter medo, porque Ele está contigo. Então, não temas, porque eu serei contigo. Aí Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Eu sou o Deus do teu pai. Tu não vai morrer nesse deserto. Ele estava sendo perseguido, né? Escorraçado de onde ele plantava, e Deus multiplicava e abençoava. Então Deus falou para Isaac: não temas, né? Eu sou o Deus do teu pai, né? Você não vai morrer nesse deserto. Eu vou te abençoar. Eu vou cumprir o que eu prometi ao teu pai. Deus está se apresentando a Isaac. Quando a gente se apresenta a alguém, é porque a gente ainda não é conhecido por esse alguém, né? Você não precisa chegar na sua casa e dizer: olha, eu sou, dizer, na minha casa eu não vou dizer eu sou Rogério. Todo mundo sabe que eu sou Rogério, né? Então só se apresenta quem não é conhecido. Então isso é uma coisa lógica, né? Então Deus se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Por que ele se apresentou? Porque Isaac, apesar de ainda conhecer Deus, mas não conhecia Deus. Tem muita gente que conhece a Deus de ouvir falar, mas não tem intimidade com Deus. E Deus quer se apresentar com intimidade, se revelar a nós, a cada um de nós. Então Deus se revelou a Isaac, né? E disse para ele não temer. O que eu aprendo aqui? Abraão já era morto, e Deus, por causa de Abraão, está dizendo: você não vai ter medo, você não vai morrer. Eu vou cumprir tudo que eu prometi a Abraão, teu pai.
Então, por causa de Abraão, Deus tem compromisso com Isaac. Por causa de mim, pastor Rogério, Deus tem compromisso com pastor Diogo, com Daniel, né? Estou profetizando pastor Daniel, né? Com Raquel, com os meus filhos, com os meus netos, com Maria, com Judá, né? com Liu, né? Com Judá, que está nascendo agora no próximo mês, né? Mais um. Então, por causa de mim, Deus tem compromisso com a minha posteridade, com os meus filhos, com aqueles que virão após mim. Olha um versículo muito interessante. Deus, lá em Êxodo 20, Deus diz assim, olha, perdão, eu abençoarei, né? Primeiro Deus diz assim, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Até 4 gerações, mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam, aqueles que confiam em mim, aqueles que me servem, até 1000. E Deus estava falando para Abraão, Deus estava falando para Isaac. Por causa de Abraão, Abraão já estava morto. Por causa de Abraão, eu vou te abençoar. Então, por causa de mim, Deus vai abençoar a minha posteridade. Então, o seu serviço, tudo que eu plantei, tudo que eu semeei na minha vida, no meu ministério, eu posso até não desfrutar completamente, mas os meus filhos, né? Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos, vão desfrutar de tudo que eu plantei. Por quê? Há uma semeadura. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Tudo que você fizer, o teu trabalho jamais será vão no Senhor. Você pode até não ver toda a consequência, todo o suor, todo o usufruto do seu trabalho. Você pode até não desfrutar completamente, mas pode ter certeza que o que você plantou, aleluia, alguém vai desfrutar. Se não for você, a sua semente, a sua descendência, a tua posteridade há de, né, participar de todo este banquete que você está construindo em Deus. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Nada que você faça em Deus, no reino de Deus, é vão. Você vai, né, desfrutar, você vai plantar. Tem coisas que você vai plantar para os seus filhos, para os seus netos desfrutarem. Tem árvores que nós plantamos, né? Antigamente dizia que, por exemplo, o bambu chinês. O bambu chinês é o tipo de uma árvore que demora 7 anos, você planta, demora 7 anos para dar fruto, né? E quando ela cresce, quando ela brota e cresce, rapidamente ela frutifica. Então tem tempo determinado para cada, né, árvore dar o seu fruto, né? Como diz Salomão, há um tempo determinado. A estação, né, dos frutos para cada tipo de árvore. Então tem árvore, por exemplo, lá em Israel, hoje já não tem mais por causa da tecnologia, das mutações, mas tinha árvore que demorava, né, demorava assim muitos anos, que uma pessoa plantava, mas ele não chupava do fruto. Hoje não, hoje já mudou muito, né? Eu sou muito curioso assim quando eu vou a Israel e a gente vê, né? A tecnologia hoje tem avançado muito, né? Hoje você consegue desfrutar, e eu quero dizer que hoje você consegue desfrutar de muitas coisas que você planta na sua vida, né? Você vai saborear, né, o fruto do seu labor, do seu trabalho. Então, amados, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que eu quero chamar a atenção de você nessa noite? É que você precisa estar muito atento, né? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Se a árvore, né, ela dá fruto bom, é porque a árvore é boa. Se a árvore dá fruto mau, é porque a árvore não é boa, é má. Então é pelo fruto que conhecereis a árvore. A minha pergunta nessa noite é: que tipo de fruto você está dando?
Que tipo de fruto você é? Né? Você é um fruto doce? Você sabia que quando uma pessoa, professor Elvinho, Deus te abençoe, meu filho. Fico feliz quando você entra aqui. Nosso irmão Matos, Jonas, né? Gislane, Kellen, né? Dijane e muitas outras pessoas aí. Deus abençoe cada um de vocês. Então você é conhecido pelo seu fruto. Por exemplo, se às vezes você gosta de manga, ok, eu gosto de manga, é uma boa árvore, é uma preferida minha, por exemplo. Aí você pega um fruto de uma mangueira e você vai chupar, ela pode estar azeda, porque ainda ela não está no ponto, está verde ainda, ou está de vez, né? Mas ela pode estar amarga, ou ela pode não estar boa, porque lá na minha fazenda mesmo tem fruto, tem manga que é bichada, não dá para comer. Então tem vários tipos de frutos, né? A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Então, o tipo do fruto vai determinar, né, a qualidade da árvore que você é. Ok? Então, muitas vezes eu vejo uma manga enorme, grande, doce, e às vezes eu falo, rapaz, eu quero saber que tipo de manga é essa. Eu quero a semente para eu plantar, vou plantar lá na fazenda, porque o fruto é tão gostoso que você deseja o fruto. Agora tem alguns frutos que você não faz muita questão. Assim somos nós. Às vezes você é um tipo de fruto tão atrativo que as pessoas, quando chegam até você, né, querem ficar com você, querem gastar tempo com você, querem aprender com você, querem estar na sua presença, porque isso é fundamental. Hoje, tem gente que às vezes liga para mim e eu vou confessar que tem hora que não dá vontade de atender. Na hora que eu olho, né, o telefone, o nome da pessoa, eu falei, meu Deus do céu. Agora é 1 hora, agora é perder tempo, eu não tenho tempo para perder, e às vezes dá vontade de não atender, manda alguém atender. Por que isso? Porque você vê que aquela árvore, ela dá um tipo de fruto que às vezes, né, não lhe traz alegria, não lhe traz paz. Às vezes você olha no visor do telefone e, rapaz, é bronca. Essa pessoa quando liga é para pedir dinheiro emprestado, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas tem gente que na hora que liga, você na hora, rapaz, isso aqui eu vou atender. Não, atenda. Porque você sabe que alguma coisa boa, ou então alguma coisa agradável, né? Uma pessoa que é amável, uma pessoa que vai trazer alguma notícia boa, né? Então você tem prazer em atender. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Tem gente que só a misericórdia de Deus. Nós que somos crentes, a gente tem que suportar. A Bíblia diz que o mais forte suporta o mais fraco, né? O mais forte, ele levanta o mais fraco, e você tem que ter essa sabedoria a depender da posição que Deus te colocou, né? Então, eu preciso entender, e eu quero chamar a atenção nessa noite. Você é tipo de que tipo de árvore você é, né? Tem gente que na hora que ele se aproxima é só para falar asneira, é só para falar palavras negativas. A pessoa abre a boca para murmurar, para reclamar. Tem pessoas que têm um sentimento tão pesado que quando ela chega no lugar, irmãos, até o clima fica triste. Até o clima, né, fica pesado. Pessoas que só falam derrota, exatamente. Pessoas que só falam maldição, que abrem a boca para reclamar, para murmurar. A Bíblia diz que é melhor você morar
sozinho do que com uma... Ah, está falando da mulher, tá? Você que é mulher, segura aí. Do que uma mulher embirrenta, uma mulher faladeira, uma mulher reclamante, né? Uma mulher murmuradora. Só a graça de Deus. A mulher já fala demais, né? Nem todas, né, pastor? Vamos pegar leve aí com as mulheres. Enquanto os homens falam 4.000 palavras, a mulher fala 8.000 palavras por dia, né? Mas amém. Mas tem mulher que quando fala o essencial, e é isso que nós temos que, de fato, Jesus falava pouco, mas falava o essencial, né? Bom, então tem gente que quando chega na sua presença, meu Deus, você não tem mais, poxa, agora pronto. Às vezes eu estou numa live com alguém, com uma mulher, e eu não falo nada, eu só estou falando aqui porque só tem eu tenho que estar aqui falando, senão ninguém vai ficar na live, né? E eu tenho que trazer palavra que de fato venha edificar, porque senão também não vai ficar. Eu tenho que ter a revelação de Deus para fazer aqui uma live, para trazer uma palavra para, né, modificar as pessoas, para alterar o estado das pessoas, porque esse é o objetivo da palavra. A palavra vem para poder transformar, para restaurar, para curar, né? Mas, pois bem, tem gente que é tão pesado que quando chega no lugar, muda o clima. Você já participou, já viu alguma coisa assim dessa natureza, né? Tem gente que é tão desagradável que as pessoas não têm prazer quando ela chega no meio ambiente. Eu vou lhe dizer mais. As plantas da sua casa, né? Quando você chega, elas se alegram ou elas se entristecem? Pastor, não entendi. Irmão, tem gente que é tóxico. Tem gente que, de tão tóxico que é, né? Na hora que ela chega, o clima, a atmosfera é alterado pela presença da pessoa. Você sabia disso? Vá nos manicômios, vá lá nos hospitais, né? O Hospital Raquel poderia até contribuir um pouquinho aqui, que hoje ela trabalha no Juliano Moreira, e é um clima muito pesado. Às vezes a mentalidade, né? Ou seja, a mente das pessoas recebe essa sobrecarga. Então, a pergunta que eu faço, quando você chega na sua casa, né? Vamos supor, as plantas, elas continuam vivas ou elas morrem? Porque a sua presença traz, às vezes, uma energia, como algumas pessoas dizem, traz uma energia boa, né? Então, uma pessoa que traz uma presença, mas tem pessoas que são tóxicas, são pessoas que amaldiçoam, pessoas que, né, que são... que não são bem recebidas, bem recepcionadas, melhor. Então, na verdade, eu quero mostrar para você nessa noite que nós é quem decidimos que tipo de árvore que nós somos. Porque uma árvore boa, naturalmente, ela foi semeada com uma semente boa. Uma árvore má, ela vai dar fruto má. Isso é muito importante na Bíblia, porque Jesus fala lá no livro de João 15, né, pelos frutos, né, João 15 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, para a gente ser discípulo de Jesus, a gente tem que revelar a natureza de Jesus. A gente tem que revelar amor, porque João diz, filhinhos, Deus é amor. Mas tem gente que não revela amor, revela ódio, revela, né, um espírito magoado, sempre está machucado, né? Por isso que a gente tem que... Jesus morreu e a gente morre com ele. E essa natureza de Jesus passa a viver dentro de nós. E quando alguém nos fere, a gente não tem que revelar mágoa. A gente tem que revelar o que a Bíblia manda a gente revelar, né? Eu tenho falado muito, tenho batido nesse texto aí de Mateus 5, bem-aventurados, mais do que felizes, sois vós,
Quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, ele está dizendo, alegrai-vos. Ou seja, é um contrassenso você se alegrar quando está sendo perseguido, quando estão lhe injuriando, quando estão, né, lhe detonando, quando estão fazendo mal contra a tua vida. E Jesus está dizendo, alegrai-vos, porque você já morreu, aí você dá lugar para quem vive em você. Se é Cristo que vive em você, você não tem que se fazer nada, você não tem que se defender, você não tem que sentir nada, porque morto não sente, morto não se levanta para se defender, morto não tem reputação. E quem que vai defender, pastor? É quem vive em você. Quem é que vive em você? Se é Cristo que vive em você, então deixa Ele. É Ele que vai, né, te defender, é Ele que vai entrar em cena através da sua vida. Então, preste atenção. Nós somos responsáveis pelo fruto que nós damos. Saudade, meu amigo Tiago, Deus te abençoe. Então, eu sou responsável, porque a árvore que eu sou determina o tipo de fruto que eu vou gerar. Então, se eu dou fruto bom, é porque a minha árvore é boa. Então, se as pessoas, ao estarem na minha presença, eles se alegram, ou desejam a minha presença, porque a minha árvore é boa. Agora, se essas pessoas não desejam, se a sua presença é malquista, ou ela não é desejável, então tem alguma coisa que você precisa rever, porque o fruto não está sendo bom, ok? Mas Deus fala uma coisa interessante, eu queria compartilhar aqui com você. Deus fala tanto em 1 Samuel, como também no livro dos Salmos, ele repete, é o próprio Davi, que diz assim, com o longânimo eu me manifestarei longânimo, eu serei longânimo. Com misericordioso eu me revelarei misericordioso, né? Com o benigno eu me revelarei benigno. Agora Deus fala assim, agora ele muda, ele fala, mas com o perverso eu serei implacável. Olha que coisa terrível, irmãos. Com o perverso ele está dizendo, eu serei implacável, eu serei terrível, né? Então, Deus vai se revelar com você da forma como você se revela com o seu próximo. É como eu falei outro dia, né? Eu tenho que amar, é um mandamento que Deus aqui coloca, né? Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, bem que você quer para o teu próximo, Deus vai trazer sobre você. O mal que você desejar para o teu próximo é a lei da semeadura, você está plantando, então você vai colher, vai vir sobre você. Então, nós não devemos desejar o mal ao nosso próximo, porque, por tabela, estaríamos desejando esse próprio mal para nós mesmos. Até o nosso próprio inimigo, nós não devemos. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Jesus, né, bradou já nas suas últimas palavras, nas suas últimas pregações de Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma questão de discernimento espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então tem gente ali que está sendo usado pelo diabo, mas ele não tem controle na sua consciência de que é o diabo que está usando ele. E nós que temos uma outra mentalidade e discernimento, a gente não vai considerar, né? Porque é uma pessoa que está sendo um instrumento, uma ferramenta do nosso adversário. Então a gente sabe que ele pode ser um instrumento de Deus, quando essa consciência, né, for aberta. Eu sempre contei uma experiência de um ladrão lá no estado de São Paulo, foi um caso assim nacional, né? Foi publicado pelas redes de televisão, um assalto no Banco Itaú, quando um bandido, ele chega com um bando, né, uma equipe lá dele, né, o grupo dele,
para fazer o assalto, e tinha uma mulher grávida, uma mulher com um filho, uma filha na mão, nos braços. E a situação foi assim bem chocante, né? Que foi assim um cenário que chegou a causar um impacto no Brasil inteiro. E aí ele ficou muito nervoso, quem sabe era um bandido inexperiente, e a criança começou a chorar. E a mãe preocupada com a criança, naquela hora ele mandou calar e a criança chorava mais alto. E ele foi e disparou um tiro naquela criança e matou a mãe e a criança. Abalou o Brasil inteiro essa notícia. E o marido dessa mulher foi entrevistado e o repórter perguntou o que ele desejaria aquele monstro que cometeu uma atrocidade daquela natureza. Qual era a palavra que você tinha, que o marido tinha para aquela pessoa? E ele, em cadeia nacional de televisão, ele falou assim: olha, essa pessoa precisa de Jesus, porque o diabo usou a vida dele com ódio, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele foi terrivelmente usado pelo nosso adversário para causar essa destruição. E a palavra que eu tenho para ele é que ele possa ter um encontro com Jesus, assim como um dia eu tive, e eu perdoo a vida dele. Olha que coisa. A pessoa num momento desse, né, de perda, de ódio, de ressentimento, poderia amaldiçoar. O que ele fez? Ele perdoou. Sabe o que aconteceu? Esse bandido preso na cadeia, ele assistiu esse depoimento, e lá as lágrimas começaram a rolar à sua face. E naquele momento o Espírito Santo visitou aquele homem. Ele se rendeu, ele se prostrou, e depois daquele testemunho que foi tão tremendo, alcançou aquele homem, e ele se rendeu a Jesus Cristo e aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir deste momento aquele homem se transformou num missionário dentro da cadeia, passou a alcançar dezenas e centenas de vidas, foi ungido a pastor, formou uma igreja dentro da cadeia, e depois que foi solto passou a testemunhar do que Jesus fez na sua vida pelo resto da sua vida. Não sei se ainda hoje é vivo ou morto, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então o que eu quero dizer para você é que às vezes um Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, Jesus olhou com um olhar de misericórdia, e naquele momento o nosso irmão Estevão, sendo apedrejado à morte, ele fez esta oração e liberou perdão e disse: Pai, perdoa-lhes. A mesma oração do nosso Senhor na cruz, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu com os céus abertos sobre os seus olhos, e ele viu os céus, o trono de Deus e os anjos subindo e descendo. Então Saulo em seguida foi alcançado pela oração de Estevão, que Jesus desceu, ele subiu do seu, ele levantou-se do seu trono e atendeu a oração de Estevão. Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Pedro diz que a gente não pode devolver mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bem dizendo. É isso que nós temos que fazer, amar o nosso próximo. Nós temos que desejar o bem para o nosso próximo. Jesus falou: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo e orarás pelos que vos perseguem. Eu quero dizer uma coisa para você: muita gente já me causou mal, muita gente já tentou a minha destruição, muita gente já tentou jogar o meu nome na lata do lixo, muita gente já tentou puxar o meu tapete, já me amaldiçoou, já tentou me destruir, né? Muitas pessoas entraram na minha vida para poder me trair, levando igrejas, né? Até pouco tempo isso aconteceu, né? Então eu vou ficar com ódio porque essas pessoas fizeram isso? É claro que naquela hora a gente fica chateado, mas depois você libera o perdão, porque você não vai ficar preso, você não vai ficar refém, né,
da ignorância ou de uma atitude insana ou insensata de alguém que cometeu, né, a sua autodestruição, porque ele vai sofrer a consequência. A conta vai chegar para ele, mas você não pode ficar refém dessa situação. Você tem que liberar o perdão, você tem que abençoar aquela vida. O que não invalida, né, o pecado, ou a atitude tão sórdida, sagaz que ele cometeu, né, não altera, ele vai prestar conta diante do mundo espiritual. Tudo que a gente faz, irmão, o mundo espiritual vai nos confrontar. A questão é que você, que foi vítima, é que não pode ficar refém, porque senão você vai sofrer a consequência, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, o espírito, né, acabrunhado, um espírito magoado, machucado, apodrece os ossos. Então adoece, a pessoa adoece porque você acaba sendo magoado, machucado, e mágoa, já tenho falado aqui que mágoa é má água. E essa má água é uma água podre que dentro de você causa doença. E você tem que deixar fluir dentro de você água viva, que Jesus disse que fará uma fonte dentro de você que vai jorrar por toda a eternidade. Essa água cristalina, essa água viva que é o próprio Jesus. Ciro Carvalho, meu filho, Deus te abençoe. Que bom te ver aqui depois de tanto tempo. Quero você numa visita lá, essa é a ovelha minha antiga. Quero você lá na igreja fazendo uma visita, viu? Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Às vezes eu olho aqui, Deus me chama a atenção aqui, porque são pessoas que há muito tempo que a gente não vê, ok? Então, essa má água, que é mágoa, água podre, não pode deixar dentro de você, porque às vezes eu estou morrendo de ódio daquela pessoa. O pior é que morre mesmo, viu? Morre mesmo, porque o ódio mata. O ódio, o ressentimento, a mágoa apodrece dentro da pessoa, causando doença. E você não tem que ter isso, você tem que deixar a água viva fluir, flutuar, ou melhor, fluir, né? Permear a sua vida, para que você possa ser tanto um receptor como um canalizador de água cristalina, a água viva que é Jesus Cristo. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você conseguir absorver pelo menos isso que eu estou lhe falando, né, você vai sair muito abençoado dessa live. Então, você não deve ter mágoa de ninguém, não deve ter ressentimento de ninguém, tem que liberar o perdão, porque você recebeu uma liberação da parte de Deus muito maior do que o irmão cometeu contra você. Jesus perdoou uma dívida impagável, e você não quer perdoar a dívida de um irmão? Eu perdoei outro dia uma dívida de R$1 milhão. Uau, pastor, o que é isso? Não, porque foi uma igreja, e a Bíblia diz para não botar a igreja na justiça. Eu prefiro obedecer a Deus, eu prefiro agradar o coração de Deus, né? Lá em Aracaju, uma televisão que eu tinha lá, eu forneci o serviço da televisão por 6 meses a uma igreja que não me pagou um centavo, gerou uma dívida de R$640 mil, e depois, com juros e etc, foi para R$1 milhão. Eles tentaram negociar, disseram que ia me pagar, não pagou, me enrolaram, e aí amém, deixou para lá. Só que agora eu tinha uma dívida que eu não posso nem falar agora, uma dívida de quase R$1 milhão, de uma causa e tudo mais. E o que foi que Deus fez? Eu estou antecipando aqui um pouquinho, mas debaixo do sangue de Jesus, Deus entrou, inclusive usou a própria irmã Anita, para eu descansar, que Deus não ia permitir eu ter um prejuízo. E aí, sabe quanto é que a juíza me condenou? R$4 mil, uma dívida quase, meu Deus. Então a gente vê eu colhendo aquilo que eu plantei. Eu plantei o perdão e eu fui perdoado também, dentro de uma proporção, né, gigantesca, debaixo do sangue de Jesus, porque Deus está no controle, né? E eu seguro aquilo que vem da parte de Deus, e o diabo não vai ter, né, poder para poder anular
aquilo que vem da parte de Deus. Aqui tem um irmão, a irmã Silmara. Pastor, estava assim muito magoada porque emprestei meu cartão de crédito e em nome de Jesus Cristo não vou perder, pois essa família não pagou. Irmãos, olha, se eu fosse falar aqui o que eu já... Cartão de crédito de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, né? São dívidas às vezes grandes também, que meu Deus do céu, às vezes, meu nome às vezes é comprometido por causa dos outros, sendo avalista, 30 mil, 40 mil, olha, fiéis, tem dívida de 40 mil reais, e aí, tenta negociar, eu fiz, né? A Bíblia diz que, não. Há um ditado, há um entendimento que diz assim, aquilo que você permite, você não pode reclamar. Então, se você permitir, você vai reclamar o quê? Então, não faça, aprenda com a lição. Né? Então, a gente precisa aprender. Às vezes, custa caro a gente aprender. Então, aprende e não murmure. Se você fez, então, meu filho, você não pode reclamar daquilo que você permitiu. Aprenda isso. Não reclame do que você permite. Então, mude. Na hora que você mudar, não, eu não posso mais emprestar meu cartão de crédito. E aí pronto, você não vai ter chateação. Mas se emprestou, então você está sujeito e a assumir também a responsabilidade. Porque, na verdade, você se torna corresponsável. Assim como você é avalista de alguma coisa. Amém? Então, Deus se revela para você como você se porta com o seu próximo. Se você é misericordioso, vamos lá. Se você é misericordioso com a pessoa... que eu aprendi, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é muito bom. Uma pessoa que não tem misericórdia, meu Deus, vai sofrer tanto. Porque virá da parte de Deus também a mesma medida que você está medindo para o seu próximo. Amém, queridos? Então o que acontece? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então eu fui misericordioso com alguém, Deus está sendo misericordioso comigo. Às vezes, aí eu estou colhendo aquilo que eu plantei, irmão. E aí o que é que eu tenho que aprender? A gente aprende muitas vezes com a perda. Às vezes Deus permite você perder na vida para você nunca mais ter que fazer a mesma coisa, a mesma bobagem. Então, para aprender às vezes custa caro, ok? Às vezes a gente aprende mais perdendo, mas aprende. A gente ganha, né, a gente traz lições para a nossa vida tão preciosas que custa muito. Às vezes é uma enfermidade que traz uma experiência tão tremenda que às vezes não tem preço, mas você vai dizer no final, valeu a pena passar por tudo isso, porque é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Amém, amado? Então eu vou ver aqui quanto tempo eu tenho ainda uns 15, 17 minutos, né? Mas quem está gostando, diga amém, né? Já vou estar encerrando. Então, meu amado, minha amada irmã, olha que hoje a live está fluindo e aí não tem aqueles que vieram bombardear ontem aí, parece que eles receberam a palavra, né? E Deus vai lá e converte, né? A palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha, que vai batendo, né? Em coração duro, né? Até quebrar e flexibilizar, né? Quebrantar. Mas vamos lá. Então Deus vai se manifestar a você da forma como você se manifesta ao teu próximo. Você quer a boa manifestação de Deus para a tua vida? Então manifeste-se da mesma forma como você quer receber da parte de Deus com o teu próximo. Seja uma pessoa amável com o teu próximo, seja misericordioso com o teu próximo, seja longânimo com o teu próximo, não seja muito cri-cri com o teu próximo, né? Às vezes é preciso você perder um pouco para você ganhar diante de Deus. Porque o que você vai perder com o teu próximo, você vai ganhar mais da parte de Deus. Então não queira aquilo que você não quer para você, não deseje para o seu irmão, não deseje o mal para o seu inimigo. Jesus está dizendo aqui, porque se você desejar o mal ao seu inimigo, ainda que o teu inimigo não valha nada, mas vai vir sobre você, meu amado. Então é a lei da semeadura. Deus vai se revelar a você como você se revela ao teu próximo. Está aí na questão, né? Está aí na questão do mandamento único aí que Jesus resumiu, né? O primeiro mandamento, o segundo mandamento, que revela a importância de Deus e o teu próximo, esse tripé, você, Deus e o próximo. É o nível de relacionamento que nós temos aqui na terra. Eu me relaciono horizontalmente com o meu próximo e verticalmente com Deus. É a forma de relacionamento, ok? Que nós construímos aqui através, né, das nossas próprias vidas. Então eu quero deixar aqui para você
Se você aprender isso aqui, se você deixar entrar no teu coração, você a partir de hoje vai ser uma pessoa melhor do que você era. Você vai começar a amar mais as pessoas do que você amava. Você vai ser mais misericordioso do que você era, porque olha o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 2 de Tiago, diz o seguinte, que se você peca em um ponto da lei, se você falha em um ponto da lei, você se torna culpado de toda ela, porque a lei era assim. Jesus não podia falhar em um ponto, em uma vírgula, porque senão a obra dele não seria perfeita, ele seria culpado em alguma coisa que ele cometesse, quando ele foi julgado, né? Mas não encontraram culpa alguma nele. Então o que eu aprendo? Né? A live é para um culto, coisas particulares, cara a cara, é para tudo, meu filho, é para você ser melhor do que você é para você aprender algo que você talvez nunca ouviu. Ministração é um bate-papo, é a palavra de Deus, quando entra na tua vida, tem um propósito de transformar você, de restaurar, de curar, de sarar, de libertar, de salvar, né? De alterar as coisas ruins para coisas boas, porque onde você chega é luz, tem que clarear, tem que iluminar, né? A treva tem que ir embora. Então isso é a palavra de Deus, e essa palavra está aqui, ó, a palavra está na tua mente, a palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. É lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, é a tua palavra que nós precisamos guardar no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus. Amém? Então é isso, mas vamos lá, para a gente encerrar. Para quem está gostando, diga amém. Então, o que eu aprendo? Testemunho traz edificação, lógico, é isso aí. É bom a gente ouvir testemunhos, porque de fato a gente grava e edifica, tá bom? Então, Tiago diz, se você falha em um ponto da lei, torna-se culpado de toda ela. Jesus não podia falhar em uma vírgula, um tio, porque senão a obra dele não seria aceita, tinha que ser 100%, né? Aí o que acontece? Aí Tiago diz assim, Tiago diz que às vezes nós pecamos, né, em alguma área da nossa vida, né, e a pessoa que é muito cri-cri, que não tem misericórdia, que chega ali arrebentando a tua vida por causa daquele pecado, não é misericordioso. A Bíblia diz, lá em Tiago 2, que o juízo sobre aquela pessoa virá sem misericórdia. Uau! Agora, quando você é misericordioso, tenta, né? Poxa, vamos dar mais uma oportunidade, não vamos assim matar essa pessoa, não vamos destruir ela por causa desse pecado, né? Vamos dar mais uma oportunidade. O que acontece? Aí a misericórdia entra. O que Tiago diz? Tiago diz que o juízo de Deus, nesse caso da misericórdia, vai ser aplacado, vai ser abrandado, né? O efeito desse juízo, da justiça de Deus, vai ser abrandado, porque ele é misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, uma pessoa misericordiosa, quando errar, olha, é um princípio, quando o juízo de Deus vier, será abrandado por causa da misericórdia. Então, é bom a gente ser misericordioso, sabe por quê? Porque Deus nunca vai pegar pesado com você, por mais que você venha errar, mas você tem crédito de misericórdia, e na hora Deus vai considerar o quê? A forma como você trata o seu irmão com muita misericórdia, Deus vai também usar o crédito que você tem de misericórdia e vai abrandar pela justiça dele. O juízo de Deus vai ser abrandado pela misericórdia que você exerce em favor do seu próximo. Grave isso. Porque tem gente que é aquele que é do ministério da condenação. Olha, falhou um pouquinho, vem lá, desce a maçaranduba, vem ali pesado para arrebentar a pessoa. Não dá nenhuma oportunidade.
Então essa pessoa que é cri-cri, essa pessoa que é do ministério da condenação, que não passa nada, meu Deus, misericórdia, Deus vai vir contra aquela pessoa e vai ter que executar a colheita dela, porque ela plantou falta de misericórdia, e vai vir um juízo sem misericórdia. Meu Deus! Olha o que Davi era humilde, Davi era um homem misericordioso, sim, era um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51, Davi comete um grande pecado, comete um tríplice pecado: adultério, homicídio e um outro pecado, que aí é outra mensagem que eu prego, de omissão, né? Ele é omisso diante de corrigir a sua própria posteridade, seus filhos, né? E aí o profeta Natan diz: o que tu fizeste em oculto eu farei diante de todos os olhos de Israel. E aí vem uma sentença sobre Davi. Davi começa a sofrer. Aí no Salmo 51 Davi escreve essa realidade que ele está vivendo. Olha que coisa linda. E Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem removas de mim o teu santo espírito. Torna a me dar a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Então, Senhor, eu ensinarei os pecadores a tua lei, os transgressores a tua lei, e os pecadores a ti se converterão. Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, meu coração ficou sujo. Ele está dizendo: limpa, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, íntegro. Olha, a presença de Deus era a coisa mais preciosa para Davi. Ele diz: não me lances, diante de tudo que eu fiz, tenha misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença, que a tua presença vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Não me lances fora da tua presença, nem removas de mim, olha o que? O Espírito Santo, falando da própria presença. Torna a me dar. Se ele diz torna, é porque, em outras palavras, ele já sentia como perdido. Torna a me dar alegria. Ele não tinha mais alegria da tua salvação, e me sustém com o espírito voluntário. Então Davi quebranta o coração de Deus com essa atitude, com essa oração. Esse salmo é uma oração, e a Bíblia diz que um coração quebrantado diante de Deus ele não desprezará. Um coração contrito e compungido Deus não desprezará. Então, meu filho, seja misericordioso, né? Seja quebrantado, seja humilde, e Deus vai se mover ao teu favor. Amém? Então eu encerro aqui essa palavra e vou lhe dizer uma coisa aqui, a forma como você trata as pessoas vai determinar a forma como Deus vai te tratar. Um conselho: trate bem, fale bem das pessoas. Se não puder falar bem, também não fale mal, porque se você falar mal, Deus vai levantar alguém para falar mal de você. É a lei da semeadura. Às vezes tem uns valentões, né? Que soberbo, altivo de coração, arrogante, né? Aí chega ali para poder suplantar, sobrepujar diante de um cenário. Sabe o que acontece? Deus levanta alguém mais valente do que ele. É assim. Eu vou contar uma experiência rapidinho aqui. Lá na minha fazenda, o meu vizinho, ele tinha um outro vizinho que não se dava muito bem. Aí ele teve um desentendimento com o vizinho, e esse vizinho passava para chegar à sua propriedade, passava por dentro da fazenda dele. Nesse desentendimento, ele pegou a arma dele e deu uns tiros para cima. Eu falei: eu quero ver você passar aqui. Eu quero ver você passar aqui. Ameaçou. Sabe o que aconteceu? Esse
vizinho que ficou com medo de não poder mais entrar na sua propriedade, me procurou e quis vender a propriedade para mim. Eu falei, olha, não tem interesse não, mas se você... Aí eu fiz uma proposta. Eu falei com Deus, Senhor, eu quero colocar aqui um centro de recuperação. Se o Senhor me der essa propriedade, eu vou aqui, né, usar como, né, um espaço para edificar aqui um centro. Só que tinha uma estrutura muito boa. Só que para passar para ela, tinha que passar também por dentro da minha fazenda ou por dentro da fazenda dele. Que ela ficava no fundo, não tinha acesso. O acesso tinha que gastar muito. Aí esse cara vendeu a fazenda para mim. E eu vou lhe dizer, olha, eu fiz uma proposta na época, R$70 mil. E eu ainda fiz ali, ó, você vai me facilitar em 7 parcelas de 10 mil. Deus, se é de ti, se o senhor quer me dar, então eu fecho e compro essa fazenda. E vou oferecer aqui para fazer um centro. Sabe o que aconteceu? O cara me procurou e falou, não tem problema não, eu te vendo. Para mim tá bom, ele vende qualquer preço. É isso aqui? Você quer? Pronto, eu lhe abençoo. Ele vende. E eu paguei 7 parcelas de R$10 mil e coloquei um centro de recuperação. Foi o primeiro centro que teve lá. Só que a experiência não é essa. A experiência é que aquele cara que atirou, que afrontou e que, né, que foi valentão para aquele irmão lá, irmão não, aquela pessoa, estou profetizando, né, que me vendeu a fazenda, passou-se um tempo, chegaram lá na fazenda dele, outros mais valentes do que ele, escute isso, mais valentes do que ele, e lá ameaçou, chegou, né, ameaçou de morte, e usou arma e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Esse cara nunca mais apareceu também, até os filhos, ninguém quer saber mais da fazenda, está vendendo até hoje lá. Aí eu falei, desse jeito eu vou comprar tudo, mas não tem necessidade. Então, ele colheu o que ele plantou, e está o funcionário dele que toma conta da fazenda lá, para não deixar abandonado, e liga para mim, pastor, e aí você não vai querer comprar não? Eu falei, agora não, entendeu? Então, é isso que acontece, meu irmão, não tem para onde correr não. O que o homem planta, ele colhe, né? Pode ter certeza que a conta vai chegar uma hora dessas. Então, meu amado, se você deseja o mal, tem gente fazendo mal às pessoas aqui, julgando as pessoas na live, falando coisas, meu Deus do céu, essas pessoas serão julgadas, essas pessoas serão condenadas pelo próprio Deus. Deus voltará com elas com a mesma medida que ela está medindo, né? Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, como a pessoa é má, como a pessoa faz pré-julgamento, as pessoas falam mal das outras, as pessoas escorraçam as outras, às vezes a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, a pessoa é caluniada, é zombada, é escarnecida, a pessoa é detonada, a imagem da pessoa, né, chega a querer jogar na lata do lixo, as pessoas tentam destruir a estrutura da pessoa, a alma da pessoa, e a pessoa sai ali como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, para o matadouro, e como Jesus não abre a sua boca, porque nessa hora ela deixa Jesus agir. E é o que está acontecendo hoje, né? Tem gente que é assim, tem pessoas voltando para a igreja, que foram, né, levadas nessa condição, e aí Deus, no lugar da desonra, Deus traz dupla honra. No lugar da tristeza, Deus traz abundante alegria, porque isso é palavra de Deus, né? A forma como você reage a uma situação vai determinar a forma como você vai voltar. Meu filho, não estou pregando aqui coisa pessoal, não estou pregando a palavra de Deus. Se você discorda, você vem a mim, eu tenho humildade para reconhecer e aprender com você também. Mas é isso, a Bíblia fala como a forma que você trata o seu irmão, Deus vai tratar você, então trate bem. Abençoe, não amaldiçoe, fale bem da pessoa para que Deus fale bem de você. Isso é Bíblia, meu filho. Então, eu vou encerrar porque eu só tenho 1 minuto e dizer para você esse conselho. Nessa live, se você tiver que aprender uma coisa, aprenda isso. Se você não puder falar bem, não fale mal. Se você não puder abençoar, não amaldiçoe, porque você não receberá da parte de Deus isso sobre a tua própria vida. Então que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento e que te faça crescer, te faça mais humilde, porque adiante da humildade virá a honra sobre a tua vida. Que a soberba
caia por terra em nome de Jesus, porque o soberbo Deus destrói. Deus arrebenta com o soberbo. E ele diz: com os soberbos eu serei implacável, mas com os misericordiosos eu serei misericordioso. Eu agirei com misericórdia.